falando que o governo de Minas Gerais está disposto a quê? A voltar em 2021, mas com um monte de restrição, não vai poder 35 alunos dentro de uma sala, provavelmente vai ser híbrido, e aí um monte de coisa que a gente é um dia de cada vez para a gente esperar o que vai realmente acontecer. Vamos aguardar para a gente ver. E ainda teve o dia 7 de setembro, um feriado, onde que as pessoas aglomeraram em diversos lugares. Então, a gente está esperando aí uma calamidade mesmo de pessoas mortas agora daqui para frente, infelizmente. Mas, enfim, vamos seguindo. Olha, o semestre, esse primeiro semestre, ele começou em fevereiro e ele vai até agora. Provavelmente ele termina agora o mês de setembro, dia 31 de setembro. 31 de setembro, ele termina, ele fecha. E aí a gente começa um novo semestre. E o que acontece? Isso aí é bom porque vocês vão começar novas matérias e aí por diante. Por que, gente? Tudo que a gente estudou até aqui, assim que nós voltarmos, se Deus assim nos permitir, a gente vai fazer uma revisão rápida, claro, né? Eu sei que tem esse método remoto, ele é complicado, é difícil mesmo, porque nós não estamos acostumados, e não é educação à distância, porque educação à distância, gente, é outro nível. É outro tema. Você tem ali uma plataforma extremamente preparada para isso e a gente não tem. A gente está em ensino remoto, que é bem diferente e bem arcaico, né? Bem assim, provisório. Deveria ser provisório, mas não é. Vai ser por muito tempo. Então, o que acontece? Terminamos agora em setembro, provavelmente dia 31 de setembro. As atividades estão contando presença. Presença, ok? Presença. Quem aí deve, não tem problema. Desde que você tenha 75% das atividades feitas é presença. Acima de 70, abaixo de 75 atividades feitas, você não pode passar. Sinto muito, tem que fazer recuperação. É um trabalho bem maior. Então, se você está devendo alguma coisa aí, dá uma olhadinha para você voltar e fazer. Em relação aos trabalhos da DAI, nada. Nós não podemos responder por eles, porque ele já saiu. E ele falou, não é que ele não pode fazer mais nada por vocês. Então, em relação aos trabalhos do Adair, se você está devendo 1 milhão de atividades, por favor, entre em contato, conversa comigo que a gente vai ter que ver o que faz, tá? Porque a gente ele vai lançar as notas, ele já está lançando as notas. Pode falar, Alessandra. Pode falar. Você tem já como que a gente está, assim, você tem condições de nos passar para saber o que a gente precisa onde, porque pode ser que a gente esqueça alguma coisa para trás. Os meus eu tenho tudo anotado. Da minha matéria tem tudo daí. Aqui ele tem. O Adair, ele vai me dar. Ele ainda não passou porque ele está muito ocupado, diz ele, mas ele vai me dar, porque ele tem que dar, não tem jeito. E a gente vai lançar no diário eletrônico. Você deve 2 dele? Não, o que acontece, gente? Não se preocupe. Por quê? O que é, na verdade, que eu preciso deixar claro para vocês. Vamos supor, exemplo, que o Adair tenha dado 10 atividades. 10. Você fez, sei lá, eu fiz 6. Tá bom, são 60%. O que você não pode fazer, gente, é ficar deixando, eu fiz 2. Entendeu? Então, assim, a gente vai tentando, assim, fazer uma adequação, organizando, mas não deixa as outras. Tem gente na minha matéria que fez 3 atividades. E até hoje, ó, sumiu. Eu ligo, eu pergunto, não atende meu telefone. Sinto muito. O que a gente vai ter que fazer? Vai chegar dia 31, vou tirar. Né? E agora, curso técnico, provavelmente só daqui 2 anos, quando a turma de vocês formarem. E não tem jeito de entrar mais ninguém. Acabou, porque também já passou, né, gente? O semestre está acabando, não tem muito jeito. E aí, deem uma olhadinha no que está faltando ali. Gente, se vocês não conseguirem entrar
ali no Google Classroom, tá difícil, não consigo. Gente, fala, porque a gente pode mandar para vocês as atividades, vocês podem ir fazendo, porque a gente está fazendo no Google formulário. Então, a gente pode mandar para vocês no privado, para vocês irem fazendo. Não é obrigatório ficar entrando ali no Classroom, apesar de ser uma ferramenta muito importante e muito boa, que é o que está sendo usado no Estado. O Estado agora, ele comprou, né? Na verdade, o Google Classroom virou uma plataforma do governo de Minas Gerais. Todas as escolas estão usando e vão usar. Então, é bom importante a gente também usar. Eu vou hoje conversar um pouquinho com vocês sobre tradutor intérprete de língua de sinais. Por quê? Porque ficou meio que faltando até chegar aqui. A gente ainda não discutiu, não é da minha matéria, é de outro professor, mas conversei com algumas pessoas, podia voltar, falar um pouco desse tema e a gente vai hoje falar um pouco do tradutor intérprete de língua de sinais, que é a base do curso de vocês, né? Vocês estão aqui estudando e vão se formar, se Deus quiser, lindamente, daqui 1 ano e meio, vocês estarão formando os tradutores e intérpretes de língua de sinais. E quem que é esse sujeito? Quem que é tradutor e intérprete de língua de sinais? Então, a gente precisa primeiro identificar quem que é, o que ele faz, o que é tradução e o que é interpretação. É igual? É diferente? O que é essa história? Como que foi essa constituição da história da pessoa tradutora e intérprete de língua de sinais, não de tradutor e intérprete? A gente vai entrar um pouco nesse ramo de tradutor e intérprete em uma linha geral. Olha aqui. Eu quero mostrar para vocês um slide PowerPoint. Se vocês não estiverem vendo, eu tiro, tá, gente? Se não ficar bom, eu tiro. Deixa eu só organizar o meu PowerPoint aqui para vocês. Eita. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Ok? Sim. Ok? Luizmar, não vejo ele. Deixa eu colocar ele. Sim. Aqui. Eu vou procurar o Luizmar, gente, para eu clicar nele para eu ver se ele está me vendo. Não tá dando para te escutar. Agora que eu voltei. Eu estava conversando com o Luizmar. Agora vocês estão me ouvindo direitinho? Sim? Sim? Sim, eu tô Não. ouvindo. Pode continuar. Eu tô ouvindo. Beleza. Então tá bom. Eu tô vendo só o Luizmar, ok? Porque eu cliquei nele para mim ficar de olho nele, se ele precisar de perguntar e ver se ele tá entendendo claramente a língua de sinais. Luizmar, desculpa minha blusa e deve estar atrapalhando. Beleza. Eu não sabia que ele estaria, por isso eu coloquei essa blusa, poderia ter colocado outra. Mas vamos lá. Gente, tradutor, intérprete de língua de sinais. Beleza. Nós temos aqui, essa imagem aqui, como eu disse para vocês, eu gosto muito da surda norte-americana. Ela traz muitos pintura, desenho, enfim. Ela é uma artista que faz quadros, pinta quadros. E aí a gente tem o sinal de tradutor e intérprete lá nos Estados Unidos, ASL, que é esse daqui. Esse é o sinal deles. O nosso aqui, tradutor e intérprete de Libras ou de língua de sinais, alguma coisa assim. Então, vamos lá. Quem que é? O nome, atualmente a gente tem um nome que é muito usado, que é TILS. Isso mesmo. TILS. Muitos livros vão ter essa marca, TILS, que é uma sigla. Para quem? Que é o tradutor, intérprete de Libras, língua portuguesa. Só que você tem ali o T de tradutor, o I de intérprete, L de língua, S de sinais. Portanto, tradutor e intérprete de língua de sinais.
Outra nomenclatura muito usada, já tem pouco tempo, deve ter uns 3 anos, eles têm falado o seguinte, é o TIUSP. TIUSP. Só um minutinho, gente. Alessandra, eu acho que tem gente esperando. Você tá vendo? Não. Olha, a gente tem, então, que o TIUSP, o que é? Tradutor, intérprete de língua de sinais e português. Então, hoje a gente já tem um nome próprio do tradutor e intérprete de língua de sinais, que é TIUS. Então, vocês vão ver esses dois nomes, TIUS ou TIUSP, ok? Espera aí. Ô, gente, eu não tô conseguindo ver o chat. O que você quer? Eu tô vendo. O que você quer? Precisa, tá tranquilo? Tá normal aí? A Cacau falou que não estou. A carinha não estou entendendo. Será que vai Mas ter que entrar e sair? a internet está dando. Ana, tô te ouvindo. Cacau. Nossa, hora não posso ter internet, não. Cacau. Quem que é Cacau? Cacau, você tá ouvindo direitinho? Eu não tô achando ela aqui para me ver ela. É a Cláudia. A Cacau é a Cláudia. É, não tô achando, é o quadrinho dela. Eu achei que isso. Eu acho, mas ela tá com a câmera fechada. Não dá pra gente saber se ela tá escutando. Provavelmente não, que a gente tá falando, ela não falou nada. Ariana, pode falar, bem. Você quer falar? Você levantou a mão, Ariana? Ariana, pode falar se você quiser. Pra gente continuar. A Cacau entrou de novo. De novo. Vou caçar o Luiz, gente. Peraí que eu tô caçando o Luiz. O Luiz tá com a câmera desfechada. O Luiz? Tá, pra mim tá. Só se é o outro Luiz. A Nise falou que não tá vendo a Grace também. Mas é porque a Gra, ela tá mostrando a tela, não vai ver a Gra, vai ver a tela do PowerPoint. Ah, sim. Uhum. É porque às vezes... Ou às vezes a câmera dela tá desligada, né? É porque, às vezes, quando está no celular, o celular, às vezes, não aceita o rosto do professor e a câmera do professor e o PowerPoint. Entendi. E aí, vezes... tem celular que você tem que passar para o lado até você achar o PowerPoint. É mesmo. Tem isso mesmo. E eu não achei o Luiz Maia, não, gente. Você cadê, não? Eu acho que ele saiu da sala. Deve ter saído. O Luiz Maia, ele tá aqui, só que ele saiu, só tá filmando a cadeira dele, eu acho. Ah, tá. Ele não saiu da sala, ele saiu... Ele saiu da sala, literalmente. É o Galaxy A50 aí, ó. É mesmo, é dele. Então, vou deixar ele aqui. Se ele aparecer, ele volta de novo. É, Luiz Maia Pagode. Saiu da sala da casa dele. Da casa dele. Isso mesmo, não é do Zoom, não. Gente, então vamos lá. A gente tem, então... Quem que é esse tradutor e intérprete de língua de sinais? A hora que eu voltar, eu acabo de traduzir, porque eu estou de olho nele aqui na cadeira dele. Quem que é esse tradutor e intérprete de língua de sinais? O tradutor e intérprete, ele media relações, ok? Ele faz mediação. Ele faz mediação entre indivíduos que falam línguas diferentes. E quando eu falo de tradutor e intérprete, eu estou falando de qualquer tradutor e intérprete. A gente vê muito em conferências internacionais, agora voltou. Por exemplo, eu vejo aqui uma pessoa que faz essa mediação entre línguas diferentes. Tradução e interpretação é uma profissão que já existe há anos.
O tradutor e intérprete de língua de sinais é uma profissão que foi reconhecida há pouco tempo, 2010. Pouquíssimo tempo. Mas a profissão de tradutor e intérprete, ó, há muito tempo que ela existe. Então, quem que é? A pessoa que faz tradução e interpretação é um mediador de relações entre pessoa de uma língua e pessoa de outra língua. Pode existir até 3 línguas, 4 línguas e aí por diante. Então, é complicado? É, mas pode existir da pessoa estar fazendo por 3, 4 línguas e aí por diante. Então, nós temos o tradutor e intérprete, aquele que media. Atenção, ele faz a mediação. Ele está aqui, você tem uma língua e do lado de cá você tem outra língua e ele vai fazendo essa mediação. Essa palavra, mediar, ela traz intrínseca nela um monte de coisas, viu, gente? Muita coisa. Peraí, isso é com gás, viu? Com gás. Então, vamos lá. Intérprete de língua de sinais. É uma pessoa que interpreta de uma língua de sinais qualquer para uma outra língua. Pode ser também língua de sinais americana, língua de sinais francesa e eu faço essa mediação. Pode ser língua de sinais brasileira com outra língua. Enfim, eu posso estar fazendo ali várias traduções de língua de sinais diferentes, desde que tenha línguas envolvidas. Eu tenho aqui uma língua e uma outra língua, uma língua X e uma língua Y. Essa língua X e língua Y, ela tem nome. Ela tem nome. E é muito importante vocês guardarem isso, porque nós temos língua fonte e língua alvo. Língua fonte e língua alvo. Já que nós estamos falando de língua, eu sempre vou ter uma língua alvo e uma língua fonte, ou começando, né, aqui, língua fonte e uma língua alvo. Eu sempre vou ter essas duas coisas, tá? Língua fonte e língua alvo. Daqui a pouco tem essa diferença. A gente vai falar o que é uma e o que é a outra. Gente, tradução e interpretação é a mesma coisa? Quando eu falo assim, eu vou traduzir, ou quando eu falo, eu vou interpretar, no senso comum é a mesma coisa. Se você falar assim, não, vou traduzir e interpretar, ou eu vou apenas traduzir, nós temos mais usado, a palavra mais usada é tradução. Nem é interpretação, é tradução. Só que, de acordo com os estudos da tradução, com os estudos de tradução, viu-se que tem um outro método que é chamado de interpretação. Então, eu tenho duas palavras que são diferentes. Eu tenho tradução, e o Luiz Mário está comendo, e eu tenho uma interpretação. Ok? Então, eu tenho essas duas palavras. São iguais? Olha, se eu tiver que dar um conceito para traduzir e interpretar, elas serão iguais. Essas duas palavras são iguais. Mas olha para vocês verem o sinal. Nós temos o sinal de traduzir e nós temos o sinal de interpretar. O sinal já é diferente. A gente já sabe, então, que eu tenho uma diferença entre uma e outra palavra. Então, mas o que é? Eu gosto desse conceito. Eu não gosto da palavra passar. Só passar de uma língua para outra. Não é, gente, não é. Atenção, tomem cuidado, às vezes, com perguntas em concurso, pergunta aberta ou de marcar. Se tiver lá, traduzir, interpretar, é passar de uma língua para outra. Não é passar. Essa palavra não condiz. Versar. O que é isso, versar? Versar é quando eu pego conteúdos de uma língua para outra. E quando eu estou falando da palavra conteúdo, isso é profundo. A gente vai ver por que a gente está falando disso. Por que nós estamos falando disso? Se vocês quiserem, depois, eu vou fazer isso. Eu vou colocar lá no grupo e no Classroom, eu vou colocar esse PowerPoint lá, tá? E também ele vai ficar gravado, que eu vou mandar para vocês. Eu acho. Vou tentar.
Fiquem livres, quem quiser anotar. Eu também anoto tudo, eu não deixo nada passar. Eu anoto tudo, é assim que eu aprendo. Eu aprendo assim. Então, vamos lá. Versar. Opa. Versar de uma língua para outra. Também podemos usar a palavra transformar. E aí, gente, apareceu aquelas duas palavras importantes. Língua fonte, LF, e LA ou LM. LA, o que é? Língua alvo ou língua meta. O que é isso? LF ou gente, cadê o povo? Pode ir, Cras. Nós estamos aqui te ouvindo. Continue. É porque o Luiz Mar assumiu, ele apareceu de novo para mim. Eu estou de olho nele para ele me falar se está precisando de traduzir alguma coisa. Então, vamos lá. Nós temos, então, essa transformação é uma transformação. Esse sinal de transformação, eu prefiro o versar. Prefiro. Mas a gente tem autores que escrevem essa palavra. É transformar. O que é transformar? Gente, é como se eu pegasse algo, pegasse ele e retirasse tudo que eu tenho dele e colocasse para o outro. Ok? Então, eu tenho essa transformação de um texto, de uma parte, de uma língua LF e de uma língua LA ou LM, que é a mesma coisa. O que é isso? LF é a língua que eu estou recebendo ela. Pode ser por várias formas. Eu posso, por exemplo, eu estou aqui interpretando, o Luiz Mar está sinalizando. E eu estou oralizando o Luiz Mar. Ou seja, eu sou intérprete do Luiz Mar para vocês. Eu tenho aqui de um lado, eu no meio, mediando, versando. Eu tenho aqui, LF é o quê? A língua de sinais sinalizada, claro. A língua de sinais é a minha LF. E eu tenho do lado de cá vocês, que são a língua alvo ou língua meta. E vocês são da língua portuguesa. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando uma língua que é visual, então eu estou olhando a língua F e estou versando para uma língua oralizada, que é oral auditiva. Então, eu tenho essas duas. Pode ser o contrário também. Pode ser. Algum de vocês, aluno aí, começou a oralizar e eu estou passando para a língua de sinais. Eu estou versando para a língua de sinais. Estou fazendo isso aqui. Tem, então, características. LF tem as características dela. A LA ou LM tem as características dela. Aqui, gente, no cérebro, está acontecendo um emaranhado de relações. Aqui no nosso cérebro, como tradutor e intérprete, eu gosto muito de chamar de emaranhado de linhas, de conexões. O meu cérebro está cheio de informações, só que eu tenho que separar essas informações. Por quê? Porque essa língua aqui, ela traz coisas dela que essa língua aqui não tem, que é diferente. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o quê? Com a palavra só passar de uma língua para outra. Porque uma coisa é eu fazer assim, ó. Eu gosto comer banana, mas sempre que eu como banana, meu estômago dói muito. Eu fico num estado triste. Eu fico no estado grave. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando palavra e palavra. Palavra, sinal. Palavra, sinal. Errado. Isso não é tradução e interpretação. Na verdade, existe um tipo de tradução e interpretação que é chamada de literal. Que é eu pegar
a palavra que eu estou ouvindo e lançar ela para o surdo, como se ele tivesse condição de fazer as escolhas que eu estou fazendo. Nós, a todo momento que estamos traduzindo e interpretando, eu tenho que fazer escolhas. E não é só escolhas. Um tradutor, intérprete de língua de sinais, ele também movimenta o corpo. Então, você tem cérebro e corpo trabalhando concomitantemente. Por isso que algumas pessoas falam assim, desculpa, mas pode ser 2 intérpretes, porque 3 horas traduzindo e interpretando uma pessoa só é complicado. A gente perde a qualidade de uma tradução e interpretação. Então, quando a gente fala em transformar, eu tenho que conhecer profundamente, gente, uma língua e outra língua. E não é só língua, porque seria muito fácil eu aprender uma língua e outra, só que envolve cultura, história, metodologia. Existe conhecimento de área, conhecimento técnico. Nós temos um monte de competências que tem que estar intrínseco na gente, no nosso cérebro, para que a gente possa fazer esse versar, transformar de uma língua para outra. Por que da palavra transformar? Olha para vocês verem. Quando eu pego aquele aplicativo HandTalk, que vocês já devem ter visto, alguns de vocês até já têm no celular de vocês. Se vocês colocarem uma frase lá no HandTalk e ele não tiver um sinal compatível à palavra que você deu para ele, ele vai fazer na datilologia. O que não resolve o caso do surdo, porque às vezes ele não conhece a palavra da língua portuguesa. Eu acabei de fazer uma frase que, se você colocar lá naquele bonequinho do HandTalk, ele vai fazer o quê? Se você falar, o estado meu é grave, ele não vai fazer o sinal de grave. Ele vai fazer G-R-A-V-E. E aí o surdo olha e fala, G-R-A-V-E, o que é? Aí você fala, peraí, como é que eu vou explicar isso para ele? Não atrapalha, você está me atrapalhando. Depois você pergunta, né? Aí você fala, Jesus, o que eu faço? Por quê? Existe o sinal de grave. E a hora que ele olha o sinal de grave, ele sabe. A hora que ele vê grave na língua portuguesa, ele não sabe. Pode acontecer, é um exemplo que eu estou falando. Então, o que acontece? É importante a gente conhecer as duas línguas. Quando eu falo de língua fonte e língua alvo ou língua meta, eu tenho que conhecer, gente, tudo que está nessas línguas. E quando eu falo de língua, eu estou falando de quê? Eu estou falando de sujeito, que tem uma cultura diferente, ele tem uma história diferente. Nossa! E ainda assim, nós ainda temos Ele não está me vendo. Oxe, acabei de perguntar. O sinal. Ele tem modalidades diferentes. Então, nós temos 2 línguas que estão modalidades diferentes, que é a língua de sinais e a língua portuguesa. São modalidades diferentes. O que é modalidade diferente? Uma é visual, espacial. A outra é motora. Visual, espacial. A outra é oral, auditiva. Ok? Então, nós temos modalidades diferentes. Gente, até aqui, tá entendido o que é língua fonte ou língua de partida também? É aquela língua que eu estou recebendo, seja de qual formato for, pode ser oral, pode ser visual, ou pode ser escrita, né? A língua fonte ou língua de partida, e nós temos a outra, que é a língua meta ou a língua alvo. Pronto. Isso é muito importante. Por quê? Porque você vai transitar por língua fonte e língua alvo o tempo inteiro. Tem momentos que a língua alvo vai virar a língua fonte. A língua fonte vai virar a língua alvo. Tá? Então, isso é só para a gente pensar. Tá aqui um monte de conceitos que vocês podem ver. Língua fonte, língua de saída, língua de origem, língua de partida. Você tem aí língua meta, que é aquela que está chegando, é para onde que você está traduzindo. Língua fonte é aquela que eu estou recebendo. Língua meta ou língua alvo de chegada é aquela que eu estou
liberando. Ok? Então, uma eu recebo, a outra eu libero. Então, eu tenho a diferença dessas duas nomenclaturas, que é muito importante para a gente da área de tradução e interpretação. Eu tenho também, gente, aqui, ó. Eita. Vamos lá. Palavras diferentes. Tradução e interpretação. São duas palavras completamente diferentes. Ok? Eu tenho aqui a tradução e eu tenho a interpretação, que são diferentes. O tradutor, ele vai utilizar, ele vai trabalhar com escrita. Com escrita. Primeiro, deixa eu só complementar aqui, antes de continuar. Esse conceito é geral. É um conceito, assim, geralzão mesmo, super geral. Por quê? Porque tem, eu vou mostrar aqui, depois eu vou mostrando para vocês aqui embaixo, vocês vão ver que falar de tradução envolve um monte de coisas. Quando eu falo de interpretação envolve um monte de coisas. Mas, no geral mesmo, eu tenho a tradução. Sempre que tem a palavra escrita, no nosso caso, o português, tem língua de sinais? Tem. Tem língua de sinais escrita? Tem também. Mas toda vez que você vê ali, por exemplo, eu tenho aqui, gente, um livro. Peraí. 2 minutos. Ó, eu tenho um livro aqui que é da Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho. Ela tá no português. Tá escrito no português, tá aqui, né? O título dele. Beleza. Vamos aqui imaginar que o Luiz Mar me deu esse livro. Me deu. Aí o Luiz Mar fala assim, interpreta para mim. Aí eu falo, ok. Aí eu pego o livro e faço. Por quê? O que eu fiz aqui agora? Tá aqui a palavra Chapeuzinho Vermelho. Mas, quando eu for traduzir nesse caso, por que eu vou usar a palavra traduzir? Porque eu tenho um livro na língua portuguesa escrita. Não é só imagens, não é. Eu tenho na língua portuguesa escrita. Eu dou uma olhada para ele e falo, aqui ó, Chapeuzinho Vermelho. Já errei. Por quê? Não quer dizer que você está errado, mas é porque falta contato com o surdo. Por quê? Dentro da cultura surda, o que você vê primeiro são as cores. Então, numa tradução igual essa daqui, eu teria que fazer vermelho, chapeuzinho ou vermelho amarrado, né? A capa. Peraí, só um minutinho. Gente, só um minutinho. Eu vou pedir a minha filha para falar baixo. Só um minutinho. Gente, desculpa, minha filha brincando. Desculpa, viu? Desculpa. Esses negócios de trabalho remoto é desse jeito, é barulho de fio, televisão, só Jesus. Então, vamos lá. Ó, uma dica. Sempre que tiver cor na frase, sinalize primeiro a cor. Depois a frase, por exemplo, carro azul? Não. Azul carro. Tem um rapaz, e o nome dele é um surdo, professor do SES, uma escola de surdos lá em São Paulo. Ele fez a pesquisa dele de mestrado, ele defende o quê? Que sempre cores, número vem primeiro, cor vem primeiro e número no final. Por exemplo, casa 2. Casa 2. Número no final da frase. Número. Casa primeiro, depois 2. Ele quer dizer casa 2. Eu tenho. Cores.
Notebook vermelho? Não. Vermelho, notebook. Cor primeiro, palavra segundo, sinal segundo. Ok? Isso aí é uma dica. Mas vamos lá, voltando na tradução. Ô, Graciele, Oi? adjetivo também é antes da palavra? Tipo, Não. O adjetivo não? não necessariamente. Não tem estudo que mostra que o adjetivo é no início. Eu posso falar homem magro. Eu posso falar Tá bom, obrigado. Era só homem. isso. Eu posso trocar. Ô, Grato, mas ele falou o porquê que ele pede para ser assim? Sim, ele fala. Ele defende tanto o número quanto as cores. Ele diz que o surdo é visual. A primeira coisa que chama atenção é a cor. Primeira coisa. Então, quando o surdo vê um carro, ele não pensa no sinal de carro primeiro. Primeiro ele pensa no sinal de cor, da cor. Por exemplo, se ele vê, sei lá, o meu sapo. Meu sapo é verde, né? Aí o surdo, quando ele olha, a primeira coisa que ele vê não é o sapo. Ele vê a cor verde. Então, por isso que o sinal primeiro, ele diz que é verde, sapo. Primeiro cor, segundo o objeto que tiver que ser referido. Em questão de número, o surdo, ele vê o sinal, mas ele grava o número quando ele é feito depois. Por exemplo, idade, 12. Casa, 2. Carro, 3. Carro, nada. Ok? Tem uma outra... esse ainda não está comprovado. É só pesquisa de boca. Diz que as negativas, por exemplo, não, nunca, é sempre feito no final. Exemplo, carro, tem. Bala, não tem. Casar, nunca. Então, dizem que é no final, mas vocês podem perceber, quando vocês estiver olhando um surdo, conversando com outro surdo, eles estiverem batendo papo, dá uma olhadinha. Essas construções, elas acontecem naturalmente. A da negativa, não, não gosto, comer não gosto, bicicleta não quero. As negativas, os surdos costumam usar no final mesmo. Eles fazem isso. A não ser que eles peguem um papel, eles vão pegar um papel e se eles tiverem que sinalizar, eles vão sinalizar de acordo com o que está escrito ali. Mas numa tradução, numa sinalização fluente entre surdos e surdos, se eles estiverem ali conversando, a negativa é no final também. Então, pela questão visual, porque o surdo é visual. Por isso que ele diz que a cor vem depois. Então, eu peguei aqui a língua portuguesa e eu vou falar, Luismar, você conhece esse livro? Ele falou, eu conheço, legal, Chapeuzinho Vermelho, tá? Aí eu vou explicar, tem aqui um lobo mau, que não sei o quê, foi levar. O que eu tô fazendo? Eu estou acompanhando. Português é a minha língua fonte. Língua fonte. E aí, a língua de sinais é a língua alvo. Envolveu a escrita, gente, atenção. Palavra escrita é tradução, ok? Luiz Mata dizendo que ele já viu vários sinais em questão do Chapeuzinho Vermelho, levando em consideração a cultura surda. Concordo plenamente. Então, aí, gente, eu peguei aqui, comecei a traduzir para vocês uma coisa que está no papel. O surdo faz isso também. Nós temos surdos tradutores de língua de sinais. Ele pega ali um texto, tá lá, ele põe na frente, e começa a traduzir para vocês em língua de sinais. Então, atenção. Tradução combina com palavra que está escrito. Pode ser livro, pode ser texto, sei lá, registro de alguma forma, desde que tenha escritos. Ok? Registro escrito. Porque, em contrapartida, nós temos a interpretação. A interpretação, ela já vem... Eu acho que eu passei... Não coloquei o que é interpretação, não. Boa, ótimo, né? Interpretação é o quê, gente? Eu tenho as outras formas.
Quando eu tenho ali a oralização, quando eu tenho desenho, quando eu tenho, sei lá, a língua de sinais, quando eu tenho uma música, tá cantando e eu tô ali sinalizando, isso é uma interpretação. Então, vamos lá. Eu tenho geral, tradução. Ponto. Tradução. Só há muitos anos, há muitos anos, não tinha a palavra interpretação. Não tinha. A gente tinha o quê? Tínhamos tradução, só tradução. Acabou. E com as pesquisas, com estudos, foi desenvolvendo que eles são separados. Que a gente tem uma tradução e temos uma interpretação que são diferentes. Não necessariamente, eu não quero traduzir, eu quero só interpretar. Eu não quero traduzir, eu quero só interpretar. Tudo bem. Tem gente que tem uma facilidade imensa de pegar livros dessa grossura e, traduzir o inglês, o espanhol, para a língua de sinais. Por quê? Porque são diferentes. E o tempo é diferente. Uma tradução, você tem tempo. Você tem tempo de procurar sinais. Você tem tempo de ver qual palavra que combina. Você tem tempo de ligar para o seu amigo e falar: aqui, você conhece essa palavra? É isso que é a tradução? Obrigado. Eu tenho tempo de colocar no Google para ele traduzir para mim. A tradução, você tem tempo. Por quê? Porque a palavra está ali, escrita. Aí a pessoa fala: quanto tempo para você traduzir para mim? Mais ou menos uns 3 dias, um texto. Aí eu vou sentar e vou, não combina. Dá tempo de você pensar. Já a interpretação, tem tempo? Não. Por quê? Tá ali, na hora. Você tá lá. Todo tempo. É simultâneo. A maioria, né, das interpretações são simultâneas. Você tá ali. Não dá muito tempo. Você tem que fazer, né? Você tem que fazer escolhas rapidamente. Então, a gente tem essas diferenças das duas aí. Ok? Tem aí uma série de características entre um e outro, entre tradução e interpretação. O tradutor, por exemplo, aqui está dizendo, ele tem que envolver as duas línguas, ele tem que saber as duas línguas. Uma língua aqui, uma língua aqui, ele tem que saber conhecer profundamente. Já o intérprete, ele tem que, além disso, ele tem que oralizar. Quando eu penso, porque olha para vocês verem. Eu estou sentada aqui com um texto em português. E eu vou... Isso, gente, eu já fiz isso um monte de vezes. Por exemplo, algumas vezes, os surdos da associação me convidavam para traduzir a ata deles. O que eles faziam? Eu não ia. Eu pedia, grava. Eles gravavam toda a assembleia, grava, e me dava. E eu fazia o quê? Gente, na época do videocassete, colocava assim, e ficava lá e pegava a língua portuguesa e ia escrever. Isso é uma tradução. Eu tinha tempo. Eu voltava, eu falava, não, mas que sinal? E aí, o que acontece? Eles estão sinalizando juntos. Aí um tá ali sinalizando, o outro tá sinalizando. Aí eu tinha que voltar um pouquinho para eu ver. Atualmente, a gente tem um aplicativo, um programa de computador que chama Elan. Eu uso ele muito agora na pesquisa de doutorado, eu uso muito o Elan. Esse é o sinal dele. Elan. O Elan, você consegue, gente, milimetrar. Se o surdo fez assim, ou ele fez assim, você consegue capturar uma expressão. A expressão que ele fizer, qual configuração de mão que ele usa, você consegue milimetrar. Isso é muito importante para os estudos de língua de sinais. Mas antigamente eu era no vídeo mesmo, na fita de videocassete.
Aí eu voltava e o que eu estava fazendo? Eu estava fazendo uma tradução. Só eu não concordo com o conceito de que o intérprete ele precisa também dominar as expressões corporais. O tradutor também precisa. Sabe por quê? Como que eu tô vendo um vídeo, a intenção... Porque olha a diferença do sinal. Quando eu faço assim... E de quando eu faço assim... Que eu mudei apenas as minhas expressões faciais e a forma de utilizar o meu corpo e o sinal em si. Quando eu faço assim, eu estou falando, que orgulho de você, parabéns, estou orgulhosa. Ó. Quando eu faço assim, é a palavra orgulho. É a mesma palavra, só que em contexto diferente. Esse sinal de orgulhosa aqui é daquela pessoa nariz em pé, ó. Orgulhosa. Então, eu preciso também saber as expressões, a forma como eu vou colocar a voz. Penso assim também. Mas tem aí as diferenças de estudo. A Lacerda que fala isso. Lacerda tem vários estudos importantes, viu, gente? Muita pesquisa boa. Eu tenho alguns livros que estão emprestados, inclusive. Um tradutor, ele pega o material antes, ele vai poder voltar, não voltar, não sei o quê. Já o intérprete não, gente, que ó, na hora tá falando, tá sinalizando, você tá ali naquela muvuca, ao mesmo tempo. É tudo muito rápido, você não tem muito tempo. Eu posso cortar? Posso. Por exemplo, imagina que aí o Luiz Mário tá lá sinalizando, ele começa a fazer uma datilologia rápida. Ah, porque meu pai, nome. Aí eu falo, peraí, nome? Aí ele, João. Ah, entendi, João. Exemplo. Eu consigo cortar, mas eu não fico toda hora. Peraí, de novo. João. Aí ele faz, de novo, ele. Não faz isso. É tudo ao mesmo tempo. Também, gente, um tradutor, ele trabalha sozinho. O que ele faz? Ele senta ali, concentra e vai mexendo. Ele entra no computador. Ele pode até ligar para alguém, mas no mesmo lugar costuma ser ele sozinho. Em contrapartida, o intérprete, coitado, ele não trabalha sozinho. Tem tanta coisa que chama a atenção do intérprete, gente, que vocês não têm ideia como é complicado. Por isso que eu tô vendo ali agora o Luiz Mário. Eu falei, eu vou clicar nele para eu ver. Porque eu sei que se ele fizer assim, ó, ele não entendeu. Quando o surdo concorda com você, faz assim, ele não tá perguntando nada, não. Ele tá só falando para ele mesmo. Isso mesmo. Certo? Ele tá falando para ele. É a gente, quando a gente fala assim, é mesmo, tem razão. O surdo faz também. Agora, nesse período de pandemia, né, de aulas remotas, de pandemia, nós temos traduzido e interpretado sem ver os surdos, né? Vocês veem as lives, a gente não tem um contato olho a olho, mas é muito importante para a gente em conferência, o público tá ali, a gente vê se tá certo, se tá dando para entender ou não, qual que é a expressão. A gente precisa adequar a luz, eu preciso arrumar fundo, eu preciso ter uma câmera boa. Nossa, gente, envolve tanta coisa. Tem uma pesquisa muito boa, que é profunda, que fala, chama teoria constelação. O que é isso? É como se fosse estrela mesmo. O intérprete ele tá ali, mas ele tem que estar preocupado se ele está ouvindo, se ele está oralizando, as pessoas estão ouvindo. Nossa, é um away em volta que ele tem que controlar, ele tem que coordenar isso tudo. Então, olha, a gente tem só com exemplo que eu peguei do livro, inclusive, da Lacerda. A Lacerda, ela faz o seguinte: tradução, a gente tem línguas, e eu não vou entrar, gente, é o último slide, até nem vou falar sobre isso aqui, não.
Porque a gente tem vários tipos de tradução. Vários tipos de tradução. Que também se enquadram na interpretação. A gente tem aqui tradução, interpretação, intralingual, interlingual, são todas essas aí que a gente vai estudar semana que vem ou mais para frente. Ok? Tá, não vou poder entrar aqui agora, que é muita informação numa aula só. Deixa eu tirar para eu conversar com vocês. Pronto. Então, agora vocês estão me vendo direitinho, né? Agora tá todo mundo vendo um ao outro. O que você está explicando, né, sobre o Chapeuzinho Vermelho, às vezes eles ficam, as pessoas, os ouvintes, tentam acompanhar a história, presos na língua portuguesa. Lembre-se que a tradução e interpretação, ela é fluente. O surdo faz, às vezes, assim, faz o sinal de lobo, assim, ou às vezes ele faz esse sinal de lobo, né? Que ele comeu a Chapeuzinho Vermelho. Mentira, comeu foi a vovó. E aí, o que acontece? A gente vê que você pode utilizar de diversas formas diferentes para sinalizar o lobo. Então, é muito importante a gente levar em consideração as culturas. No caso, a cultura surda, no nosso caso. Aí não é só a cultura surda e a cultura do ouvinte também, né? Das línguas. Gente, isso, são línguas. Línguas que ele está falando da linguagem, das traduções, das línguas que são envolvidas. Então, é muito importante. O trabalho do tradutor e intérprete de língua de sinais é pesado, dá trabalho, é um trabalho mental pesado, mas dizem que evita Alzheimer. Então, quem aí quer ter uma memória boa, quer trabalhar mentalmente, vai traduzir e interpretar. E aí a gente fala o quê? Traduzir e interpretar, bem, não é só fazer a aula de língua de sinais. Não é. Não é mesmo. Engana-se. E outra coisa, gente, olha, a gente vê aí as pessoas falando, olha, você precisa contato com surdo. Se contato nada, você esquece os sinais, não sei o quê. Eu concordo. Eu acho importante esse contato de surdos e ouvintes para né, a gente ver o jeito deles sinalizar. Mas, dentro da internet, você tem muita coisa boa. Você pode estar aprendendo ali. Por exemplo, eu quero saber o sinal de lobo. Isso é um passo, né, de cada vez. Mas olha para você ver, você tem o sinal de lobo. Uai, eu não sei sinal lobo. Ai, meu Deus do céu, o que eu faço? Gente, põe na internet assim, sinais, libras, lobo. Você vai achar um monte. Então, a gente tem muita coisa boa, tem muitos sinais super interessantes. O que a gente não pode é isoladamente. Eu pego a palavra lobo. Mas em qual contexto? Você está falando da Chapeuzinho Vermelho? Não, posso usar esse lobo. Lobo. Agora, e se for em outro? Olha para vocês verem. Aquele menino é lobo em pele de carneiro. O que eu fiz? Eu fui na internet, pesquisei palavra lobo. A pessoa fez lobo. Aí eu fui lá e pesquisei pele. Nem tinha feito pele. Fui lá e pesquisei a palavra carneiro. Aí a pessoa fez para mim, carneiro. Não, aí você para entender. Não, aí o que o surdo olha para você e fala? Lobo, moreno, pele, ovelha, carneiro. Faltou o quê? Significado. Traduzir, interpretei? Não, de jeito nenhum. Você fez nada, você fez foi porcaria. Posso, Cacau, eu vou postar lá. Eu vou tentar baixar aqui, veja como que eu faço, mas eu vou postar lá para vocês
no Google Classroom, eu vou postar a aula lá, tá, Cacau? Vou postar lá, para vocês continuarem e a gente vai ver. Gente, atenção. Traduzir, interpretar bem, treina. Aí você fala, mas é tudo muito novo. Por exemplo, se eu for num conteúdo de igreja, se eu for interpretar um conteúdo de, sei lá, de uma live de música, é diferente, mas o princípio tradutório é o mesmo. E é o que a gente vai estudar. Já acabou a matéria de tradutor e intérprete? Não, porque nós estamos falando da pessoa ainda. Estamos falando da pessoa. Porque no semestre que vem, nós estaremos falando na disciplina de tradução e interpretação, que é o que a gente vai entrar mesmo, traduzir, interpretar texto, fazer o lab, tem um laboratório, gente, de tradução e interpretação. A gente vai construir passo a passo uma tradução e interpretação, a gente vai aprender passo a passo. O que eu faço primeiro? O que eu vou fazer segundo? O que eu vou fazer terceiro? No final das contas, vira um bololô danado, mas é isso aí. A gente, pelo menos, tentou fazer passo a passo. Então, brincadeira, tô falando sério agora. Eu tava comentando, a gente tem um grupo de estudo nas quintas-feiras, né? A Paty tá... Quem mais, Paty, que tá daqui? Luciano. O Luciano. Não, mas aqui do curso técnico, quem que é? Ah, tá. A Elaine. Elaine. Só, Quem né? mais Essas duas? tá? Eu acho que do técnico só tá nós duas. Eu falei pro Lucinho também, ele achou interessante, mas ele tá com o tempo curtinho, parece. Né? Quem quiser, deixa eu falar, Tanise, eu não vou, a gente não vai abrir agora porque já tem um tempo que a gente está fazendo, então a gente vai entrar no meio. Mas eu vou abrir outro. A gente discute ali, a gente conversa, né? A gente fala, o que a gente usa nesse sinal? O que vocês usariam nisso aqui? Maravilhoso. Aí eu vou, quando a gente for abrir, na verdade, nem é curso, é sei lá, é um grupo de estudo que a gente faz, né, Paty? A gente fica ali pensando nas traduções. Eu estava até conversando que eu achei super legal. Eu estava vendo uma pessoa traduzindo, né? Em âmbito ecumênico. Não vou falar qual religião, nem sei. Sei também. Tava lá assim, a música é Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sinais que a pessoa fez. Aí eu fiquei pensando no que o surdo olha que doideira. Jesus, ovelha. Ou seja, Jesus é uma ovelha. Ovelha, ele é um carneiro, um cordeiro. Ele é um bicho de Deus. Ele é um bicho de Deus. Tá lá. Jesus, cordeiro, Deus. Ou às vezes você vai entender que é tudo junto e misturado. Vai que Deus, Jesus é cordeiro, que é um bicho. E aí que ele tira pecado do mundo. Tudo bem. Até aí, tirar o pecado do mundo, a gente nem entende. Porque o sinal de tirar pecado do mundo. E aí você pensa, na cabeça do surdo, o que é o Jesus, o cordeiro? Jesus, uma ovelha. Ou Jesus é um bicho que... Que confusão. Gente, a gente tem que saber escolher. Tradução e interpretação são escolhas. Não dá para eu generalizar que todos os surdos saibam essa frase. Porque tem ouvinte que não sabe. O que eu acho que também tem umas coisas dentro de igreja que você fala assim, a gente tinha que pensar nesses negócios, porque nem todo mundo sabe quando você fala Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí você fala, gente... Difícil, né? Você fala, como que às vezes alguém vai entender? Então, é um exemplo sobre isso, tá? Eu tenho aprendido muito. A gente traduzir dentro de igreja, seja qual for, a gente é muito bom. Por quê? Porque é difícil. O trem é difícil, porque é muita metáfora, é metáfora em cima de metáfora. Você fala, Jesus, o que você está falando, Jesus? Né? Então, a gente tem ali um monte de complicações que travam a nossa mente, mas que ajuda muito a gente a pensar nas traduções. Pessoal, olha aqui. Nós vamos ficando por aqui.
Sim, nós vamos sim, viu, Ale? Eu acho que é bom a gente... Eu adoro grupo de estudo. Eu gosto. Eu acho que funciona, assim, 1000 anos-luz. Por que funciona? Porque ali você fala, eu faria isso, e você, o que você faria? Às vezes dá o que acontece? O formato é complicado, por quê? Às vezes você está dentro de uma sala de aula, você fica com vergonha de ficar perguntando. Aí você fala, E aí, às vezes, a gente fica até com vergonha de ficar perguntando alguma coisa ou outra. Mas grupo de estudo, não. Grupo de estudo tá todo mundo ali iguais uns aos outros. A gente fala, não, eu ia pensar assim, eu ia pensar de outra forma. E é bom a gente trocar. Que sinal a gente usaria para isso, para aquilo? Porque é diferente. As frases são diferentes. Nós temos, gente, sempre... Lembre-se que nós temos escadas. Nós temos da onde a gente parte para algo que é maior. E esse algo maior depende do menor. E aí vai escalando isso tudo. Então, gente, hoje nós estudamos um pouquinho. Vou revisar depois com vocês o que é tradução e interpretação. A minha matéria não acabou. A matéria de surdo-cegueira não terminou. Eu só fiz esse adendo porque eu estou muito preocupada com o término do nosso semestre e a gente ainda não sabia diferenciar o que era uma tradução, o que era uma interpretação. Tem muito mais estudos, viu, gente, sobre isso. Eu trouxe bem a grosso modo, porque, se Deus quiser, no semestre que vem, nós estaremos trabalhando tradução e interpretação, só que a teoria, eu gosto de pegar essa matéria. Eu gosto, não sei se eu vou pegar, mas eu gosto de pegar ela. Por quê? Porque eu trabalho menos teoria e mais prática. Já no segundo semestre, a gente tem muita prática de tradução e interpretação de língua de sinais. A gente tem muita prática. A gente já começa a gravar. Vocês já estão gravando aí, né, com o Ross. Aproveita, viu, gente? Porque é bom demais aprender esses negócios tecnológicos. Eu sei que a gente passa um aperto danado, mas é muito importante porque a tendência... quando pensaram no curso de tradução e interpretação de nível técnico, ele foi pensado num contexto amplo, que vocês não vão trabalhar apenas em meio educacional. Vocês têm aí diversas áreas que vocês estarão atuando, né? E nós vamos estudar mais para frente cada área também, ok? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que foi válido? Vocês acham que a gente pode continuar tendo encontros online? Porque eu acho que funciona mais. Eu também acho, já. Acho que a gente aproveita muito. Se o Luiz Cismar dá aula assim, por favor, venha traduzir a aula dele, porque senão não vai rolar, não. Antes que ele importe. Eu acho que ele entrou só para ver, sabe, como é que é, para depois inventar. Aí a gente se lasca. Não, mas eu falei com eles que eu iria entrar, ver como é que era. Inclusive o coro, eu preciso ver, gente, porque nós temos na faixa de 70 alunos e nós temos aqui na plataforma 34. Chegou a 34 pessoas, considerando eu e o Luiz Mar, então 32 pessoas. Alunos, pessoas, com coisa que eu e o Luiz Mar somos pessoas, né? Enfim, mas aqui, eu acredito que ele vai querer, sim, entrar, e eu posso tentar entrar na aula dele. O problema é que às terças-feiras eu interpreto as lives da superintendência, mas o semestre que vem tudo vai mudar, se Deus quiser, eu acho. Grazi, deixa eu te fazer uma pergunta. O Adair, vou voltar na Adair de novo, porque é a minha treva. Ele dava comunicação e expressão também. E aí, como é que ficou? O que ele deu? Era as duas coisas juntas? Que a gente escrevia pra caramba. Que acho que ele furou pedagógico, adorava. Acho que ele tinha algum problema, ele foi reprovado igual a prova. Ele gostava de atividades grandes, né? Compridas. Que acontece? Um pouquinho complicadas. Pois gente, contar para vocês aqui.
são disciplinas diferentes. Nós temos a disciplina de tradutor e intérprete de língua de sinais e temos a disciplina de comunicação e expressão. E a disciplina de comunicação e expressão, a gente tem um problema porque ela acontece só 2 vezes. Ela acontece no primeiro semestre e ela vai lá para o 3º semestre depois. E o que vocês vão estudar em expressão, comunicação e expressão é a língua portuguesa. E é muito importante, nós, intérpretes, temos é muito importante a língua portuguesa para nós. Ter domínio, né? Ter domínio. E outra coisa, os gêneros textuais, esse primeiro semestre, o professor de comunicação e expressão teria que trabalhar com vocês os gêneros textuais, porque são diferentes. Uma coisa é eu fazer uma notícia, eu dar uma notícia, traduzir uma notícia. Outra coisa é eu traduzir, sei lá, um poema. Outra coisa é eu traduzir história em quadrinhos. Né? Então, são gêneros textuais, de uma forma geral, crítico, resenha crítica. E não deu tempo. Então, vai repetir isso aí para nós? Nós vamos ter que fazer de novo? Não. O que vai acontecer? A proposta, o que eu acho que, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Peraí, primeiro, a minha esperança é que iriam contratar um professor novo. Inclusive, até ia abrir o edital para contratar professor para tradução, para tradutor e intérprete e outro para comunicação e expressão. Mas hoje eu tive a notícia de que nós estamos terminando. Provavelmente o nosso semestre termina de 31 de setembro. E aí o que acontece? Como que a gente contrata? Primeiro, para lançar o edital tem que demorar 2 dias, mais 2 dias para ver a classificação. Depois, mais uns 3 dias para recurso. Depois você contrata para a pessoa trabalhar 1 semana. E aí foi isso. O que é a minha visão? Assim, o que a gente pode dar um jeito, né? O que nós vamos fazer? O semestre que vem tem tradução e interpretação. Vamos entrar na tradução e interpretação, falando um pouco dessa parte teórica que às vezes ficou. Nós não podemos deixar de estudar o livro tradutor e intérprete de língua de sinais. Nós não vamos poder deixar de estudar o livro do MEC, porque quando vocês forem fazer prova do CAS, eles vão cobrar de vocês esse livro. Então, assim, esse semestre que vem, vou começar com esse livro, nós vamos agarrar nesse livro para depois vamos liberar para fazer uma parte prática. Então, nós vamos correr atrás do prejuízo. Em segundo, em comunicação e expressão, nós teremos no 3º semestre a língua portuguesa de novo. E aí eu vou pedir para quem for trabalhar a língua portuguesa, voltar isso com vocês. Eu tenho, gente, um material, eu não consigo liberar agora, mas assim que eles liberarem, eu libero o material para vocês, de português L2 para surdo. Sabe esses PETs que o Estado está fazendo? Eles não fizeram PETs para surdos. Não sei se vocês repararam, que caos total. E aí quer que o intérprete faça alguma coisa, sendo que a função é do professor. Diga-se de passagem. Enfim, nós temos... Aí eles me pediram para contribuir para elaborar o PET para surdo. Português. Só a língua portuguesa. As outras disciplinas não estou nem aí. Preocupação é com o português. E aí vai sair as 4 semanas, vai sair agora em outubro, para o 4º ano, para o 5º, para o 6º, para o 7º, para o 8º e para o 9º. E aí eu trabalhei com os surdos os gêneros textuais. Por quê? Porque nos PETs tem os gêneros textuais. E aí eu vou, assim que eles liberarem, eu posso colocar para vocês, vocês entraram no YouTube. Eu não posso colocar agora porque não foi liberado ainda. Então, assim que liberar, eu posso para vocês darem uma olhada nos sinais, como que é feito, o que é uma resenha crítica, o que é uma tirinha, um quadrinho, e como sinaliza isso. Então, aí a gente consegue voltar um pouquinho do prejuízo. Mas, se Deus quiser, no 3º semestre, vocês terão um professor de português também. Ele vai a pessoa vai estar voltando um pouco com vocês, que eu acho que é importante também voltar. Importante, né?
E eu tenho que começar com vocês semana que vem, se Deus quiser. Eu vou tentar entrar 2 vezes, porque eu queria conversar. Às vezes, na mesma quarta-feira, eu entro e eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre surdo-cegueira, que está na nossa matéria, e vou voltar com tradução e interpretação também, ok? Porque é da nossa disciplina mesmo, a surdo-cegueira. E vamos ver. Oi, Simone. Deixa eu te perguntar, boa noite. Boa noite, pessoal. Quanto essas aulas síncronas vão ser todas as disciplinas? E vai ser assim a semana toda, as disciplinas todas, ou revezado? Como vai funcionar? Então, Simone, nós não temos, o Estado, ele não nos dá a condição de termos aulas síncronas. O Estado que eu falo, educação básica, curso técnico, porque o Estado, lá na UENG, eles compraram uma plataforma que é o Teams e dá super certo. Meus alunos entram em tal horário nós terminamos e eles fazem prova pelo computador e tem dado certo, né? Porque tem aluno que não tá nem aí também. Mas é cobrado deles a presença. Pelo menos entrar e deixar desligado, eles têm que fazer. E aí, o que acontece? Eu não sei... Até que eu fiz um teste hoje, na verdade. Isso aqui é um teste. Por quê? Porque nós temos pessoas que não têm acesso mesmo. E aí é injusto, sabe? Deixar as pessoas que não têm acesso de fora. E aí nós vamos repensar. Simone, eu prometo assim, que a gente vai pensar bastante em todo mundo. Porque as aulas síncronas, eu, Graciele, penso que a gente aprende muito, mesmo sendo pelas webcams, a gente vê muito pouco, a gente está ouvindo, eu acho que a gente aproveita mais do que ficar mandando as videoaulas. Sim, eu também. Né? Então, o único agravante que nós temos é essa questão da aquisição, de chegar a todo mundo. Acessibilidade, né? Porque o que acontece? O Teams, eu acho o Microsoft Teams mais fácil. Eu acho que é certeza, você não precisa baixar nenhum aplicativo. A maioria das pessoas teriam esse acesso. Só que eu não tenho o Teams, eu não comprei o Teams. Então, eu não tenho como gravar as aulas. E aí, quem estava assistindo a aula, beleza. Quem não estava, não tem condição de assistir depois. E aí, perde. Né? Então, assim... Vamos ver como que a gente faz para ver se vai dar certo. Eu gostaria muito de ter esse encontro com vocês. É importante para a gente, né? Não é? Nem que fosse assim, por exemplo, 1h30, 1 hora, não sei. Para não ficar também cansativo 2 horas, 2h30. Porque eu sei que é cansativo. Mas seria legal se a gente tivesse esses encontros de todos os professores, eu acho. Assim, sabe? Vocês podem ver que eu juntei as 2 turmas. Eu tenho 2 turmas aqui. Porque os horários às vezes ficam... Né? Obrigada, Graciela. Nada, gente, vamos tentar, né, Simone? Vocês depois, gente, me mandam no privado, ó, foi bom, gostou, não gostou? A Andréia tá aqui falando que tá travando. Tá, Andréia, vou contar para vocês, não é só a sua internet. Gente, a internet no Divinópolis está um caos total. Né? Eu, esses dias, eu não conseguia dar aula porque minha internet não funcionava. E não era a minha de todos os alunos, caía toda hora. Então, é todo mundo acessando ao mesmo tempo. Mas vamos tentar, né? Eu vou ver se eu consigo criar lá no Teams, porque o Teams, gente, ele é gratuito. E aí... Ô, Graciele. Oi, Cacau. Realmente está travando muito. Em alguns momentos a sua voz não sai para mim, eu não estou escutando, e eu utilizo o Teams. Eu acho melhor também. Eu não sei se é por causa do horário, por ser à noite, mais gente na internet. Talvez seja por isso que está travando mais. Eu não sei te falar. É a primeira vez que eu estou usando esse aplicativo. O Zoom, mas eu uso o Teams também. E eu uso o Teams lá na UENG, e eu uso à noite. Olha para você ver o horário que eu uso segunda-feira à noite. E sexta-feira o dia inteiro. E não trava assim, não? Não trava. Tem dia que trava, mas é por causa da oscilação da internet. Mas o Teams, ele raramente cai, né, Cacau? Lá na UENG,
Tem Não, todos é os problemas. muito difícil cair. Muito difícil. Aí eu vou ver, gente. Aí o Zoom não cai, não, porque igual a minha plataforma é paga, eu só trabalho com ele, com os meninos, né? Desde maio. Só que se a conexão não for boa, mesmo a notícia, se a conexão for ruim, lá vai travar. Pois é. É. Não, pois é, isso que eu tô falando. Tá travando. Tá A caindo, tá travando. internet minha, eu tive que passar para 300 mega para aguentar. Eu uso o dia inteiro. Eu vivo, gente, da base da internet no computador. Não aguento mais ver o computador na minha vida. Mas, enfim, é isso aí. Vamos tentando. Eu vou ver as outras. O Teams dá para gravar, né, Cacau? Também. Só que todos têm que ter, se não me engano, tem que ter o Gmail. Eu vou procurar saber. Eu não sei direito essas informações, não, gente. Mas mesmo o Mas Teams, aqui, Gra, se você gravar, você tem que ter a conta dele. Só quem tem a conta que grava. Não, tem aluno que grava também. Eu uso OBS para gravar, quando eu não estou na conta paga. Aí você tem que ter OBS. A OBS, né? Porque muitas lives funcionam pelo OBS, né? Ô, Graça, só te correndo aqui rapidinho. Você falou dia 30, né? 30 de setembro. Acredito Vai- que sim. Acredito, tá, gente? Porque não saiu uma resolução sexta-feira pedindo para a gente ficar atento ao final do semestre. Então, eu acredito que termina ou 31 de setembro ou meados de outubro. Não, 30 de setembro, não tem 31, né? 30 de setembro ou meados de outubro. Por quê? Porque a gente tem um feriado ali dia 12. Lá na UENG, né? A Cacau tá lá, nós terminamos dia 5 de outubro. Por volta do dia 10, né? Que tem ali as recuperações, não sei o quê. Finalizamos o semestre em outubro. Metade ali no início de outubro. Então, eu acredito que eles vão seguir a mesma linha de raciocínio que a gente tem da UENG ali por ser estadual. Então, eu acredito que vamos Lá na terminar... UENG está previsto a data de término do ano letivo lá? Do ano letivo, não, do semestre, do primeiro, né? Lá começou em julho e... Não, teve aula em fevereiro e março, parou. Aí, quando foi julho, veio a pandemia. Quando foi julho, no último final de semana, na última semana de julho, começou as aulas do primeiro período e vamos até outubro. Aí, do dia 10 de outubro para frente, tem uma pausa. Provavelmente, em novembro, começa o segundo período, segundo semestre. Aqui, só mais um comentário. Você viu que o Renato tá famoso mesmo, hein? Você viu que tá investindo, né? Você viu? TikTok. A Manu Gavassi reportou e achei falando que é um ótimo, excelente profissional. Achei muito fofo. Muito legal, mas ficou muito boa a tradução dele mesmo. Ficou muito top. É isso que ele quer. Graciele. Ficou linda mesmo. Ficou lindo. E é isso que ele quer. Ele gosta de traduzir música, ele vai investir em tradução de música. E é legal. Eu acho super legal. Eu acho que você descobriu sua área, vai nela, fica firme, que é isso aí. Eu dou o maior apoio para ele. Verdade. Graciele. Oi, Carlos. Oi. O ano letivo já tem uma previsão de encerramento? O ano ou semestre? O nosso ano. O ano. Já tem escolas de Minas Gerais colocando cartazinho nas portas, dizendo que o retorno às aulas é depois, no início de 2021. Já descartaram esses meses aí para frente. E, gente, vamos ser realistas, vai descartar esses meses aí para frente. Não volta. Como eu cheguei atrasada, então eu não... Não, mas eu não peguei essa parte, não. Ô, Karen, não, mas até a gente nem comentou muito sobre isso. Não tem assim, nossa, é tudo uma incógnita, mas o Estado já preparou os PETs até dezembro. O Estado já fechou. Quanto tempo que a gente ficou sem atividade? Quantos dias letivos, você sabe? Que nós ficamos sem atividades mesmo? Porque na prefeitura ficou 22 dias. Então a gente já vai ter que jogar isso para depois do dia 21 de dezembro. A gente entrou antes por causa da greve. A gente entrou em fevereiro. Assim, a gente entrou em fevereiro, depois veio a pandemia. Vamos considerar que março, porque março do dia 8 nós entramos de greve.
Então, nós temos aí março, abril e maio começou. Maio começou as atividades remotas. Então, ficamos praticamente 2 meses, assim, sem nada, dar uns sem nenhuma 42 dias letivos. É mais ou menos por isso. Menos. E aí... Mas como nós não temos uma obrigatoriedade de dias letivos, né, segundo o nosso presidente. Pois é, só que 800 horas é 195 dias letivos, se contar 4 horas e 10 total. Não sabe o que o Estado não soltou a portaria, se vai contar integral. Se ele não contar integral, nós vamos estender isso para mais longe, né? Mas eu acredito que dizem que está tramitando aí a não obrigatoriedade dos 800 também. Mas o Zema não lançou a nota aí que todo mundo vai passar de ano? O que acontece com esse passar de ano? É o que ele quer dizer com isso? Não tem como você reter alguém que está fazendo os PETs. Entendeu? Não tem como você reter alguém que está fazendo todas as atividades. E aí, o que acontece? A retenção, igualzinho, a preocupação é com o 9º ano, é menino do 6º ano, do 5º ano, a preocupação são os 3º anos do 2º grau, essa é a preocupação deles. Inclusive, tem aí propostas para voltar 9º ano, 3º ano do 2º grau e 5º ano, só. O restante não vai voltar tão cedo. Por quê? Porque tem que recuperar essas pessoas que são mudança de ciclos. E quando ele fala assim, 3º ano, o que ele faz? O 1º e o 2º não estarão presentes na escola. Ou seja, o 3º ano vai ser dividido. 5 meninos numa sala, 5 no outro, 5 no outro, 5 no outro, tendo aula de português. Aí um professor de português, não sei o quê, fazendo essas mudanças. Ou seja, é tudo muito, muito incógnita. Eu tenho dó, de verdade, eu tenho dó do secretário de Educação, morro de dó do ministro do MEC, morro de dó. Por quê? Porque o que vai fazer? É uma coisa que aconteceu assim. Tem que ter uma cabeça de estratégia muito boa para ver o que vai fazer. Porque como que pega todo mundo e volta para as escolas de novo, gente? Agora também, convenhamos, como que as pessoas pegam o 7 de setembro e aglomeram nas praias? A praia, na barragem. Capitólio, gente, Capitólio nunca... Capitólio, meses que não recebe milhões de pessoas, como foi agora? E todo mundo sem máscara, todo mundo sem se proteger. Isso deu uma repercussão, né? Foi, não tem jeito. Então, se a gente... Vamos aguardar esse período. Vai repercutir no CTI lotado, que esse povo vai ver o que vai dar. É verdade. E nós, gente, por favor, vamos evitar, viu? Nós aqui vamos evitar, porque a gente pode evitar. Então, assim, liberou geral... Dia 7 de setembro foi liberado, mas eu achei até uma charge interessante. O menino pergunta assim, mãe, hoje tem aula? A mãe fala, não, meu filho, a gente não pode aglomerar. E eles estavam todos na praia lá. Então, o que acontece? As escolas estão indo. As escolas particulares estão fazendo uma pressão muito grande. As escolas particulares, se elas pudessem, elas já tinham voltado há muito tempo. Elas só não podem porque elas têm que seguir decreto, elas têm que seguir lei. Porque senão já tinha voltado todo mundo. Gente, mas vamos aguardar para a gente ver o que tá vindo por aí. Vamos ter muita fé, esperar e ver se a gente consegue voltar esse ano ainda, né? Se Deus quiser. Vamos tentando, tá, gente? Eu também acho que viver bem. Sou professora, quer voltar para a escola, não. Deixa acabar essa pandemia, né?